Olá, Luísio. Olá, Marli, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por mais esse papo direto que faz tanto sucesso, as pessoas Eu gostam. que agradeço. Não, de verdade. E hoje, nesta leva que nós vamos gravar, nós vamos falar de rosacrucianismo, a ordem, de maçonaria, de astrologia e a bobajada que a gente vê na mídia. Não só na mídia, mas também. E por último, essa é uma pergunta que nos foi enviada, como escrever, porque você falou de como ler textos mais complexos, né? Então tem gente que pede uma ajuda sua, como fazer para escrever quando trava, não que precise ser textos complexos, mas nem longos, nem difíceis, nada disso. Então vamos lá? Então primeiro, Vamos lá. fala para nós de rosacrucianismo, começa explicando o que é. Bom, rosacrucianismo é um tema complexo, a gente vai falar sobre uma perspectiva só histórica, sem entrar no neo-rosacrucianismo, ou seja, das organizações que se dizem descendentes da Rosa Cruz original. Mas a gente pode dizer que depois do Renascimento Europeu, que começa no século XIV e vai até o fim do século XVI, já quando estava terminando esse período de renascimento, a imprensa tinha acabado de ser descoberta e a Europa ela é chacoalhada com a publicação de 3 manifestos, os manifestos Rosacruzes. O primeiro deles, mais ou menos em 1605, o pessoal discute um pouco quanto à data real, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, que depois é seguido pelo Confessio Fraternitatis Rosae Crucis, esse escrito em latim, o primeiro originalmente escrito em alemão, e depois o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, quando pela primeira vez vem à luz o nome Christian Rosenkreuz como fundador dessa fraternidade dos Rosacruzes, que no primeiro manifesto Fama Fraternitatis é descrito somente como pai CRC. A gente pode dizer que esse movimento ele fica no meio do caminho entre o Renascimento Europeu e a pseudo-revolução cultural e científica que houve no século XVII, quando se tinha a ideia de que a ciência, que ainda era incipiente, poderia mudar o mundo. Então, a gente pode dizer que o rosacrucianismo, que nasce na Alemanha, foi um movimento que trouxe toda a bagagem do hermetismo do Renascimento, que a gente já conversou, tem a influência do Giordano Bruno, do Pico della Mirandola, do Marsilio Ficino, e adiciona alquimia. Então tem um simbolismo alquímico muito intenso. No segundo manifesto, percebe-se que havia um tom anti-papista, né, contra a Igreja Católica, e muitos historiadores dizem que o rosacrucianismo está por detrás da própria reforma protestante. E é curioso notar que o selo pessoal de Martinho Lutero era uma rosa com uma cruz dentro. E houve também uma influência muito forte do rosacrucianismo no reinado muito rápido, que durou um inverno só, do Frederico V, da Boêmia. A Boêmia, nessa época, era um país da Europa Central, onde hoje está a Alemanha, membro do Sacro Império Romano Germânico. E o Frederico V, que era casado com a Elizabeth, filha do rei da Inglaterra, que era o eleitor palatino, ou seja, um daqueles eleitores que votavam no colégio do Sacro Império Romano Germânico, que tinha uma soberania sobre a sua terra, acaba aceitando o trono da Boêmia, e esse trono dura muito pouco, né? Ele é chamado de Rei do Inverno, porque logo ele é deposto e expulso da Boêmia, mas na corte de Frederico V há toda uma efervescência cultural decorrente desse rosacrucianismo, que tem a influência do John Dee, que era o astrólogo da rainha da Inglaterra, que escreveu um tratado alquímico muito famoso na época, a Mônada Hieroglífica, e do Michael Mayer, um alquimista inglês também muito famoso. A gente pode dizer que dos personagens mais famosos, né, do conhecimento, Descartes dizia expressamente estar vinculado à Rosa Cruz. Pode considerar que a Rosa Cruz ela teve na ponta
dos principais acontecimentos culturais do mundo. O próprio renascimento cultural europeu pode-se considerar que tem um dedo Rosa Cruz, se a gente, seguindo aqui a ideia dessa historiadora Frances Yates, entender que o rosacrucianismo nada mais é do que um herdeiro desse hermetismo renascentista. Depois, essa mesma historiadora, até recomendo esse livro, ela escreve sobre esse período do Frederico V, da sua corte na Boêmia, o Iluminismo Rosa Cruz, da Frances Yates. E também a gente pode ver o próprio rosacrucianismo influenciando o ideal de colonização da América do Norte, que não era tão somente político, mas também cultural. Por exemplo, pietistas alemães, em 1693, liderados por um pastor chamado Johannes Kelpius, vão para os Estados Unidos, uma colônia pietista, mas que tinha interiormente um agrupamento rosacruciano. Eles estudavam alquimia, cabala. O grande teósofo alemão Jacob Böhm. E, assim, apenas uma curiosidade, na França, já do século XX, um personagem muito curioso chamado Joseph Peladin, que se dizia sucessor dos Rosacruzes de Toulouse, cria uma organização rosacruciana artística, estética, a Ordem Rosacruz Católica do Templo e do Graal. E ele cria salões de artes, o Salon de la Rose-Croix, do qual fizeram parte artistas muito importantes que criaram o movimento simbolista nas artes, como, por exemplo, o Jean Delville. E mesmo na música, houve um impacto muito grande do Joseph Peladin. Por exemplo, Claude Debussy era membro dessa ordem e o Henrique Satie também. Tanto que ele compôs músicas para essa ordem, que são as suas Les Sonneries de la Rose-Croix. Então, assim, de uma maneira muito resumida, acho que a gente pode falar isso sobre o rosacrucianismo histórico. Nossa, Luísio, quanta coisa, que legal. Isso, por exemplo, da Reforma Protestante é precioso como informação, porque a Reforma Protestante mudou a história do Ocidente. Não é pouca coisa, é uma fonte de inspiração. Isso do Debussy, do Satie, eu não sabia, eu gosto tanto do Satie. E é interessante. A gente conhece mais as Gnossiennes, as Gymnopédies, mas tem Les Sonneries de la Rose-Croix. Pois é. E também esse comentário seu a respeito eu gostei da fórmula, herdeiro do misticismo do Renascimento. Do hermetismo, né? Aquele hermetismo renascentista. Pois é, porque... Eu recomendo muito a leitura desses dois. Sempre recomendo livros, né? Da Frances Yates, o Iluminismo Rosa Cruz, e Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Infelizmente, essa é uma edição do finado Círculo do Livro, linda, de capa dura, está subtada. Que saudade desse Círculo do Livro. Agora, outro comentário que você fez, que me fez rir aqui sozinha, é sobre o astrólogo da rainha, porque a gente esquece que tinha esse personagem. Tinha, e não era a astrologia que nós conhecemos hoje. Não é astrologia para saber como são os nativos do signo de Câncer, de Escorpião e de Capricórnio. Falaremos disso. Então tá bem. Por enquanto, obrigada. Vamos interromper por aqui. E até o próximo Papo Direto. Tchauzinho. Até.